Boa tarde a todos os seguidores aqui do canal do YouTube, no YouTube do SEDEMPA, né? Estamos iniciando mais uma ação em meio à pandemia, e por isso mesmo no formato online também, que é o Fala Negada, Narrativas Negras na Amazônia. Esse programa ele foi idealizado pelo Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, né? E a ideia é que a gente possa conversar um pouco desse lugar político da negritude, né? Não à toa a gente traz o trocadilho no próprio nome do programa, né? Nossa fala durante muito tempo foi negada e a gente vem aí desafiando esses espaços, os espaços políticos para conseguir construir as nossas narrativas, apontar outros percursos para a nossa história. Né? Eu me chamo Flávia Câmara, sou integrante do SEDEMPA, sou um pouco tímida ainda para esse formato de gravação, mas eu espero que a gente possa amadurecer, inclusive, esse lugar, né? Que a gente não se vê, inclusive. Não serei apenas eu, né, que vou estar à frente do programa Fala Negada. Além de mim, tem a Tiane Neves, a Denise Correia e o próprio Hamilton Sabarreto, né? Somos nós que estamos tocando esse programa ao longo do ano. A ideia é que seja uma vez por mês, no penúltimo sábado, às 17 horas. Estamos testando ainda para saber qual é o melhor formato que agrada a nossa audiência, né? Então, assim, deem esse feedback para a gente e, como sempre, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Né? Então, assim, entrando já um pouco no tema de hoje, nós vamos aqui falar sobre a educação antirracista, né? Os avanços e o desafio de se falar de uma educação antirracista num país como o nosso, né? Que ainda semeia e propaga uma democracia racial, uma falsa democracia racial, mas que o tempo inteiro a gente se depara com relatos de racismo, né? Em uma sociedade que diz não haver racistas. Então, para conversar um pouco sobre essa temática, nós convidamos hoje o professor Hamilton Sabarreto, né? E a professora Laurene Peniche. Então, eu vou deixar para que eles se apresentem. Então, vamos começar aqui em ordem alfabética, com o professor Hamilton Sabarreto. Né? Então, professor, conta um pouco da sua trajetória, né, em relação à educação antirracista, o seu ativismo, e se apresenta um pouco para a gente. Olá, boa noite, Flávia. Boa noite a todos que nos veem, nos ouvem. Eu queria agradecer o convite, né, para estar contribuindo aqui e fortalecer esse nosso programa Fala Negada, né? É interessante a minha história na militância negra, a minha história na educação antirracista, porque aqui no estado do Pará, eu sou nordestino, né, sou da Bahia, e eu sou filho de uma professora, de um pai autodidata, e eu fui uma pessoa que nasci sem nenhuma referência com relação à minha ancestralidade, com relação à minha cor. E na minha infância, no ambiente escolar, em sala de aula, eu vivi muito fortemente o racismo no livro didático e praticado pela própria docência, né? Mas, no entanto, não me dava conta dessa situação, né? Primeiro porque não tinha essa referência dentro de casa, mesmo sendo filho de pais negros, né? E de uma mãe professora, meu pai autodidata, mas extremamente inteligente, com um nível de intelectualidade altíssimo, mas eu não tive nenhuma referência dentro de casa. Quando, por inúmeras situações, eu vim para o Pará, me deparei com o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, o SEDEMPA, e é aí que começa a minha história enquanto cidadão negro, enquanto sujeito de direito negro, enquanto militante, e é aí que eu me torno professor, e é aí que eu vou atuar na educação antirracista, né? E essa experiência é interessantíssimo contar, interessantíssimo registrar, né? Porque eu chego no SEDEMPA no momento em que o SEDEMPA está se fortalecendo, né? E lembro-me bem, o SEDEMPA tinha uma característica assim, que eu considero importantíssima na minha história, né? Que as nossas reuniões eram reuniões de estudos, né? Então, nós estudávamos a nossa história, nós buscamos conhecer a nossa história. E no meu caso, que era uma pessoa literalmente alheia, né,
Isso foi muitíssimo importante, né? De forma que eu sempre digo que o homem, o cidadão e o militante negro que eu sou hoje, eu devo ao SEDEMPA, né? Foi o SEDEMPA que me fez me ver o homem negro que eu sou. E nesse contexto do SEDEMPA se desenvolver, crescer, se fortalecer, né, nós, dentre muitas discussões, sentimos a necessidade de atuar na educação, porque nós não vamos conseguir enfrentar o racismo na sociedade brasileira se nós não trabalharmos as pessoas, se nós não trabalharmos a história dos nossos antepassados, a história da nossa ancestralidade, nos livros didáticos, para que a população, aqueles que estão vindo, conheçam a nossa história e nos reconheçam na sociedade como cidadãos, como sujeitos negros de direito, né? Porque a gente vive numa sociedade que nos nega, que nos marginaliza, que nos coloca à margem em todo momento. Mesmo nas políticas públicas conquistadas na luta do movimento negro, eu considero que a gente ainda esteja à margem, né? Nesse contexto todo, nesse entendimento de que nós precisaríamos interferir na educação brasileira, na educação aqui no estado do Pará, o SEDEMPA desenvolveu vários projetos, né? E nesses projetos nós conseguimos acessar as escolas, né? Inicialmente trabalhando com alunos e posteriormente trabalhando com professores, adentramos a Universidade das Pesquisas também, né? Buscando traçar um diagnóstico da situação da educação no estado do Pará, os aspectos da situação do negro em Belém, sociocultural, socialmente falando, e os resultados desse projeto nos mostrou que nós precisaríamos ir além. A educação antirracista precisa ser, tem que ser uma política pública. E aí a gente começa a fazer uma série de costuras para que o Estado, né, se conscientize disso, entenda isso e institucionalize a educação antirracista, a hoje a educação para as relações étnico-raciais. Nós, nesse processo de costura, nós conseguimos criar na Secretaria de Estado de Educação um setor específico para tratar da educação, das relações étnico-raciais, com o objetivo principal, né, de formar professores para o enfrentamento do racismo na educação. E aí, nesse contexto, vai ações de formação de professores, livro didático e dentre outras, né? E esse setor é criado na Secretaria de Estado de Educação e a gente vai se fortalecendo, aprendendo na prática. À época, eu fui indicado para criar o setor, uma vez que sou funcionário ainda da Secretaria de Estado. Quantos anos de Copir, Hamilton? Olha, a Copir, hoje, ela completou 21 anos, dia 21 de março. Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. É a data que marca o surgimento desse setor, né, que começou como uma seção técnico-pedagógica e hoje Coordenadoria de Educação para a Promoção da Igualdade Racial, né? Então, a minha luta, ela começa nesse contexto, né? Se não fosse o SEDEMPA, eu não estaria na luta antirracista. Eu não seria o homem negro que eu sou, né? Então, para início de conversa, eu acho que seria isso. Você falou um pouco, professor, sobre o papel do SEDEMPA, né? Nessa reivindicação pela educação antirracista. Você pode aprofundar um pouco mais, assim, no Brasil e no Pará, como que se deu esse contexto dos movimentos negros, esse papel dos movimentos negros nessas reivindicações? Olha, até onde a gente sabe, o estado do Pará foi o primeiro estado a criar de forma institucional, né,
um setor específico para tratar da educação antirracista, né? E isso não foi fácil para o SEDEMPA e demorou algum tempo. Nós precisamos dialogar com vários atores, dentre eles os deputados na Assembleia Legislativa, deputados federais, até senadores, e buscamos caminhos que nos levassem até essas veias políticas para que pudéssemos chegar na Secretaria de Estado de Educação. Pela nossa própria luta, o racismo estrutural, né, dificultaria cada vez mais o nosso acesso à Secretaria de Educação. Mas o SEDEMPA buscou, sim, forças externas para que a gente conseguisse chegar na Secretaria de Educação e reunir. À época, reunimos o secretário de Promoção Social, a secretária de Estado de Educação e nós, militantes do SEDEMPA, na pessoa da Nilma Bentes, na pessoa da Zélia Amador de Deus e outros que eu não me lembro no momento, né? E o funcionário da secretaria estava na secretaria à época, e foi nesse contexto que se deu a criação, né? O nome, se não me engano, foi sugerido pela professora Zélia Amador, né? E as primeiras orientações, né, das primeiras ações desenvolvidas pela Seção Técnico-Pedagógica de Relações Raciais, né, foi com o apoio do SEDEMPA, né? Eu confesso que eu cheguei numa mesa redonda com a cadeira sem saber para onde ia, né? As minhas primeiras ações foi assim, as minhas primeiras ações, não, as primeiras ações que desenvolvi neste setor, que coordenei nesse setor, melhor dizendo, né, logo de início estava muito no âmbito de movimento, né, porque eu venho de movimento, e aí a gente chega dentro da secretaria e tal, e aí, de repente, eu cheguei à conclusão de que não era isso, o movimento era lá fora, né, lá dentro era uma instituição, e agora nós estávamos trabalhando aquilo de forma institucional. E aí foram outros olhares, né, eu busquei aprofundar os meus conhecimentos, né, nessa questão institucional, como esse setor funcionaria. Uma das primeiras questões foi o racismo institucional, né, que eu tive que enfrentar. Então, pessoas negras com as nossas características, né? Eu digo com as nossas características, né? Porque nós, negros militantes, a gente sempre vai aparecer diferente de outros negros por conta dessa consciência que a gente já tem, né? Então, de cara, se vê que nós, entre aspas, não vão nos achar negros normais, né? Então, lá dentro da Secretaria de Estado da Educação, eu convivo com inúmeras pessoas negras, mas eu sou um ET, pela forma como eu me comporto, pelo que eu falo, pela forma como eu me visto, enfim, né? Então, à época, melhor dizendo, né, nós enfrentamos, né, a professora Rosângela Reis e a professora Dalícia, né, e eu formamos a primeira equipe da hoje Copir, né? E nós éramos vistos como pessoas diferentes, né? Nós, inclusive, recebemos um apelido, né, que era os quilombola. Eu tive que fazer um enfrentamento muito grande com a instituição na pessoa de seus gestores, né, para que eles entendessem o que significava o nosso trabalho dentro da instituição. E uma coisa que nos ajudou muito é que a COPI data de 2000, né? E em 2003 se sanciona a Lei 10.639. E isso teve um significado muito grande para o fortalecimento da COPI dentro da Secretaria de Educação. Entendi. E é curioso, né, como ser chamado de quilombola, ou os quilombos, né, é como se fosse pejorativo, né? Na visão deles, né? Na visão do Exatamente, racismo. exatamente. Era uma discriminação que nós sofríamos, né? Porque
os quilombolas, na concepção dessas pessoas, dos próprios gestores que nos tratavam dessa maneira, né, colocava para fora, né, ali os seus preconceitos, né, e os prejuízos à educação, uma vez que nos tratavam, né, como quilombolas, considerando, marginalizando os povos quilombolas do nosso estado. Sim. E esse lugar, né, do docente que também sofre o racismo, né, está lutando para implementar as leis 10.639, a 11.645, e também está tendo que lidar com esse lugar do racismo, né, o racismo institucional, que aponta vocês como os negros diferentes, os negros subversores, né? Não uso muito termo normal e anormal, mas os negros subversores. Então, assim, entrando um pouco mais nessa questão institucional das leis, né, como é que você avalia os avanços e os desafios, né, da implementação, né, da concretização das leis no nosso estado, na rede de ensino? Olha, fazendo uma análise de quando nós começamos esse trabalho do Estado, institucionalmente, até os dias de hoje, nessa caminhada, com certeza houve avanço, né? Mas esses avanços, eles são incipientes, né? Principalmente com o advento do sancionamento da Lei 10.639, né? Com a sua regulamentação através da Resolução 01 de 2004, que institui as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a gente vai observar que, institucionalmente, ainda há muito a fazer, né? Nós avançamos porque nós conseguimos chegar em todos os estados, em todas as escolas, em todas as unidades regionais de educação, em todas as unidades da região metropolitana, para que os professores, gestores e técnicos tomassem conhecimento de que na Secretaria de Estado de Educação tem um setor específico para o trato dessa questão. A prova disso foi o retorno que nós tivemos com ocorrências de práticas racistas no ambiente escolar, tanto aqui na região metropolitana como no interior. O desenvolvimento das formações de professores, técnicos e gestores, que nós alcançamos nesses 20 anos de 144 municípios, nós chegamos em perto de 100 municípios, não saberia dizer exatamente, mas nós chegamos perto de 100 municípios, com formações de professores dentro de uma carga horária de 40 horas, 80 horas, 120 horas, 180 horas. Conseguimos conveniar com a Universidade Federal do Pará para formar turmas, para formar professores em nível de especialização. Conseguimos fomentar e fortalecer o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Pará, o FOPEDE, que hoje está com a gestão, com a galera do movimento do município de Castanhal. Conseguimos avançar com a compra de material didático para dotar as bibliotecas das escolas da rede estadual. Conseguimos avançar com o apoio do programa Raízes, extinto programa Raízes à época, né? Fomentando a educação escolar quilombola, que hoje é uma modalidade de ensino regulamentada pela Resolução 08, de 20 de novembro de 2012. Neste período, nós recebemos apoio do programa Raízes, até então da Secretaria de Estado de Justiça, para o desenvolvimento de ações para o fortalecimento da educação nas comunidades, com professores e alunos. Desenvolvemos o projeto Biblioteca Itinerante, levando e estimulando a leitura aos alunos das comunidades
de mais de 35 municípios, dentre os 55 municípios com comunidades quilombola à época, mas nós não avançamos quando não conseguimos, por exemplo, regulamentar a legislação em nível estadual, né? E nesse momento eu me encontro ainda na equipe, eu estou respondendo, né? A equipe está sem coordenação e eu estou lá, né? As pessoas me chamam de coordenador e tal, mas na realidade eu estou respondendo. Isso é muito um compromisso de militância, pelo medo de quem pode chegar lá, do que vai fazer. Nos últimos 6 anos, né? A gestão da Secretaria de Estado de Educação não contribuiu para o fortalecimento da COPI, mesmo a gente tendo à frente uma colega militante que também enfrentou dificuldades diversas para o desenvolvimento de várias ações ligado ao plano de trabalho da COPI, mas eu acho que o avanço maior é a gente conseguir regulamentar as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e histórico-cultural afro-brasileira em nível de Estado. O Conselho Estadual de Educação precisa regulamentar essa lei. Então, a gente está amparado por diversos instrumentos legais, né? E vários encaminhamentos foram feitos, mas a gente não conseguiu avançar. Também no que tange à definição de conteúdos, né, dentro das áreas de conhecimento da educação básica, né, para que a gente consiga auxiliar os professores no desenvolvimento de suas aulas. Então, a gente vai observar que, com todo o trabalho que a gente teve e desenvolveu ao longo desses 21 anos, o avanço ele ainda deixa a desejar, né? E isso a gente deve ao racismo estrutural, isso a gente deve ao racismo institucional, né? Não é muito fácil, durante muitos anos eu recebi muitas críticas, né? Mas não é muito fácil estar dentro de uma instituição como uma Secretaria de Estado trabalhando as questões raciais, né? Não é muito fácil, né? Você tem todo um aparato, né? Você tem toda uma estrutura que lhe blinda, né? E você tem que ter muita força para sair desse canto que lhe colocam, né? Então, eu fui uma pessoa considerada chata, do tipo assim, olha, despacha logo ele para ir embora. Então, eu sempre preferi ser o chato, mas eu botava um processo debaixo do braço e saía e bom dia, boa tarde, é isso, é assim, assado, a gente tem que resolver, tem que fazer, né? Eu vivi uma situação que eu entrei com um processo de um projeto de formação de professores para um determinado município e é incrível, né? Porque eu vou dizer agora, a determinada secretária adjunta olhou para mim e disse, mas tem que fazer isso, né? E aí eu digo, poxa, aí eu fui estudar pedagogia, né? Poxa, aí eu fui me especializar nessa área e tenho que me deparar com uma situação como essa. E aí você tem que fazer todo aquele discurso enfrentando essa fala racista que é, naquele momento, uma fala institucional. Sim. Professor, nós agradecemos imensamente a sua participação. É sempre um prazer poder contar com o seu conhecimento, com a sua trajetória. E não sei se para mim só que travou o áudio do professor Hamilton, né? Mas agradeço profundamente, né, as suas contribuições. Esse histórico é importante, né, porque, como você colocou, nós somos chatos, sim, mas não foi calando que a gente chegou minimamente onde nós estamos, né? Foi falando, foi indo adiante,
né? Ou então, como a professora Nilma Bentes também gosta de colocar, né? Sabendo fazer a ginga do capoeirista, a hora de seguir em frente, a hora de atacar, mas também a hora de recuar, ficar mais parado, analisando as melhores estratégias. Então, nessa perspectiva que o Fala Negada vem trazendo exatamente isso. É preciso que a gente fale, conte as nossas histórias, mas que também a gente olhe para toda essa trajetória. São 21 anos, né? E a gente ainda está falando de racismo nas escolas como se não tivesse nada sendo construído, né? Como se não tivesse nada sendo pautado, como se não tivesse lei que nos amparasse, como se não tivesse um órgão institucional, como se não houvesse, né, um aparato estrutural, né, que está ali dizendo, olha, o racismo existe, ele precisa ser combatido. Né? Então, só interrompendo, Flávia, tá? Tudo bem. Só complementando aqui, desculpa, né? Esse período agora, né? A gente está em pandemia, então as nossas atividades estão mais burocráticas, né? E eu revendo, mexendo em arquivos lá, arrumando as coisas, enfim, procurando o que fazer. Eu acabei me deparando com alguns processos, alguns projetos que nós realizamos em anos passados e fui me dando conta de esse é um trabalho que a gente não pode parar, que a secretaria não pode parar, a Secretaria de Estado, as secretarias de município, né? Políticas em outras secretarias, cultura, justiça, enfim, não pode parar. O que eu estava me dando conta, né? Nesses 21 anos, né, a quantidade de professores que passaram pelas nossas formações, né, que conseguiram desenvolver bons projetos nas escolas, que verdadeiramente contribuíram a partir desse aprendizado, né, para mudar a mentalidade da escola, para mudar a mentalidade da sociedade com relação às questões raciais. Esses professores, eles estão saindo, eles estão se aposentando, alguns morreram. Então, eu me assustei porque eu disse para a equipe, digo, gente, eu estou me sentindo que eu vou começar do zero, tá? Porque em inúmeras escolas onde a gente tinha verdadeiros parceiros, escolas que a gente pode dizer, essa escola é parceira na luta antirracista, hoje a gente não tem isso, porque você não tem mais aqueles gestores, você não tem mais aqueles coordenadores pedagógicos, você não tem mais aqueles professores que se aposentaram, que morreram, enfim. Então você tem uma escola zerada. Você tem uma escola onde as pessoas morrem por causa da cor, onde os alunos evadem por causa do cabelo, e enfim, né? Eu estou vivendo uma situação agora, ontem, inclusive, tive uma reunião técnica para resolver essa questão, né? De uma aula racista ministrada por uma professora numa determinada escola, né? E a gente está resolvendo isso em vários âmbitos, né? E uma fala interessante da diretora de Educação Básica. Ela disse, nesta hora, Milton, que a gente vê a importância de vocês aqui dentro da secretaria. Isso foi uma coisa que me confortou. Nesse dia, saí bem até da secretaria, ouvindo ela dizer isso, depois que ela ouviu o áudio da aula da professora. Então, esse é um trabalho que ele tem que ser contínuo, seja com o professor Hamilton na secretaria ou com outra pessoa. E o nosso trabalho enquanto movimento é de estar aqui fora fazendo monitoramento, fiscalizando o que é que está acontecendo, porque senão eles vão nos sucumbir. Exatamente, né? E é sempre importante lembrar que a gente precisa de uma formação continuada, né, para que exista sempre uma renovação desses quadros, uma renovação dos professores, para que não fique a cargo de uma ou de outra pessoa que teve a possibilidade ou acesso a outras narrativas. Né? Então, é importante, né, a gente sempre pensar, né, nessa perspectiva da educação continuada. Professor, muito, muito obrigada. Mutumbá. Né? Nós vamos aqui, né, também trazer o quadro Fala Griot, que é um momento um pouco mais dinâmico, né? Onde vem poesia, literatura, está sendo estruturado, então a gente também está aceitando ideias, pessoas que também queiram participar desse quadro. E para dar início, a gente vai chamar a irmã Clemilda com uma contação de história, uma poesia linda,
onde a gente vai conhecer um pouco da sua história e também aprofundar as dinâmicas da educação antirracista. Cantiga de mãe é lamento, sussurro gravado no tempo da memória. Acordar com a lua pra lida começar. Mãe não tinha nem noite nem dia, nem hora pra chegar. Saía com a lua, voltava ao luar. Quebradeira de coco, lá tem hora pra descansar? É cantiga de mãe, é lamento no pé do fogão dos brancos. Cozinhar, lavar, passar no ferro de gomar. E o filho da patroa cuidar. Em casa, as filhas dormem, não vê hora de mãe chegar, não vê hora de mãe sair. Mãe não tem tempo das filhas cuidar. Mãe canta lamento pro tempo passar. Canto de mãe é aprendizado das filhas sentadas no chão, entre o colo de mãe, trançar o cabelo, ouvir as histórias, contos, memórias, trazidas pelo vento no tempo, versos cantados na boca das mais velhas. Alegria de mãe é ver as filhas felizes. Na ciranda da vida, brincar ao luar, cantar a vida, versos trocar. No terreiro, à noite, ao luar. Os mais velhos, as mais velhas, conversam histórias de vidas vividas na lidas. As mulheres na roda contam histórias, planejam a vida, observam as filhas brincando sem se preocupar. Mãe olha o tempo e grita: tá na hora de deitar. Amanhã é novo dia, é preciso descansar. O dia amanhece cedo para quem vai trabalhar na roça. É preciso sair cedo, encontrar as amigas, pois quebradeira de coco nunca sai sozinha. Mãe sabia muito bem, é perigoso andar só. Os donos da terra não perdoava quem entrasse em suas terras. Desesperos de mãe é andar léguas a pé em fila indiana. Passar por baixo de arame, sempre em silêncio andando. Era perigoso falar. A morte andava rondando, fazendo motim no mato. Mãe precisava voltar. Então, cuidado era necessário, preservar-se e chegar com vida em casa para as filhas alimentar. Essa poesia chama-se Cantiga de Mãe, é uma das heranças que eu estou escrevendo. Meu nome é Clemilda Andrade, sou professora da Escola Instituto Bom Pastor, trabalho com o projeto Raça e Etnicidade Afro-Indígena, Resistências e Desafios,
Sou religiosa, uma freira das Irmãs Franciscanas de São José. Coordeno o GRENI, Grupo de Religiosos e Religiosas Negros e Indígenas do Pará, Amazônia, Brasil. E já há alguns anos, desde 2004, comecei a escrever abrir o baú das minhas memórias, da minha história, das minhas ancestrais, dos meus ancestrais, né? E essa é uma das últimas memórias que eu estou escrevendo, herança de vó, herança de mãe, e essa poesia é um pouco da minha história, né? Com rima, com melodias, mas é uma poesia dura, porque é a história da minha mãe que eu vi acontecer no cotidiano da nossa vida. Então, assim, agora eu vou convidar a professora Laurenir Peniche, né, para que você fale um pouco também da sua trajetória enquanto professora, enquanto mulher negra, ativista. E, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer, sobretudo, a participação ao Centro de Defesa do Negro do Pará, a participação nesse programa. Falar um pouco sobre a minha trajetória. Ao ouvir agora há pouco a narrativa do Hamilton, muito me identifiquei com as semelhanças da história, né? Eu mesmo sou professora há mais de 20 anos, entretanto, a minha formação foi toda a base de uma educação europeia. Eu fiz escola vocacional, fiz escola de música, passei 10 anos numa escola de música. Saí da escola de música, fui fazer uma universidade também em música, e eu vivi nesse universo musical, eurocêntrico, por muito, muito tempo. E eu lembro que no ano de 2003, quando eu desenvolvi um trabalho na área de cultura popular, e eu desenvolvi uma pesquisa, eu fui cursar um mestrado em musicologia e desenvolvi uma pesquisa absolutamente adversa da minha formação, e fui falar sobre carimbó. E fui falar sobre o principal mestre de carimbó do estado do Pará, que foi Augusto Gomes Rodrigues, o mestre Verequete. E foi nesse contato com a cultura popular que eu entendi a grande divisão que existe, inclusive no racial, na discussão do que é autocultura e do que é cultura popular. Desses grandes muros que tornam exótica os aspectos que dizem respeito à própria brasilidade, à própria afro-brasilidade na cultura brasileira, porque foram esses tambores, esses batuques que são responsáveis também pela própria resistência da identidade do povo preto que foi sequestrado da África. Então, para mim, essa experiência de trabalhar com cultura popular foi um divisor de águas dentro de uma mente que tinha tudo muito bem programado, que dizia, eu vou começar a música a tal hora, vou mudar para determinada música. Não tinha essa relação com a própria identidade de uma comunidade, como eu vim ter com essa identidade da comunidade do carimbó, da comunidade tradicional, dos saberes tradicionais das comunidades que trabalham carimbó, no caso do Augusto Gomes Rodrigues. Trabalhei, coordenei uma campanha que levou o Verequete a receber a comanda da Ordem do Mérito Cultural, e continuei militando na área cultural, porque trabalho na área cultural há muito tempo, e numa trégua disso eu fiz um concurso para a Secretaria de Estado de Educação, onde eu passei. Quando eu passei nesse concurso, eu estava me desvinculando do Sistema Integrado de Museus do Estado do Pará, e eu disse, eu vou voltar a trabalhar com educação, eu quero trabalhar com educação antirracista. E daí o Hamilton vai se lembrar quando eu apareci lá na Copir, na sala dele, me apresentando, dizendo, olha, eu passei no concurso e eu queria trabalhar aqui. E é uma outra etapa muito marcante, que foi passar esses 3 anos que eu passei na Secretaria de Educação, onde eu tive a oportunidade de conhecer essa construção da educação antirracista através da formação de professores, através das viagens junto às comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, a formação de professores no interior do estado, a capacitação dos professores aqui na capital, e nas frequentes discussões
em torno desse reconhecimento da sociedade antirracista, da sociedade racista e da necessidade de combater essa sociedade através da educação antirracista. Então, foi um momento muito marcante para mim. Eu tive a oportunidade de produzir uma exposição que, no ano dos afrodescendentes, tu lembra disso, Hamilton? África Olhares Curiosos, onde nós viajamos o Pará com o professor da Universidade Federal do Pará, e depois disso eu nunca mais parei de trabalhar com educação antirracista. Eu saí da SEDUC, fui fazer concurso no Instituto Federal do Pará, onde mais tarde eu vim, hoje, ser coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do NEAB, que é um dos núcleos mais antigos do Pará. Eu acho que o estado do Pará tem 3 grandes núcleos de estudos. O primeiro é o GEAM, o mais velho de todos, o primeiro grupo de estudos afro-amazônicos, primeiro núcleo. Em seguida, a Universidade Federal do Pará tem um grande núcleo, que é o Núcleo GERA, vinculado ao Centro de Educação, e o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do IFPA Campus Belém, que também é um outro núcleo que tem 16 anos, e diversas ações de capacitação, e um programa de pós-graduação que está retornando nesse ano de 2021. Então, foi uma trajetória que a gente acaba construindo, né? Eu costumo dizer, Hamilton, e que a gente todo dia vai estudando e se reconhecendo cada vez mais. Isso nos torna mais combativos dentro dessa proposta de construir uma educação antirracista. É muito curioso, né, ouvir vocês falando, porque vocês vêm de uma formação todos nós, né? A gente ainda fala de uma formação europeia, de uma formação embranquecida, né? A minha área não é diretamente a licenciatura, né? Mas também atuo nessa parte da licenciatura, e eu lembro que eu vim ter contato com temáticas de relações raciais por conta própria, mas eu digo assim, mas porque eu fui atrás dos movimentos, né? Eu fui atrás dos ativistas, porque eu sabia que tinha alguma coisa que estava faltando, não só na minha formação, mas como na minha própria história. Então, assim, entrar em contato com essas temáticas das relações raciais não foi por dentro da universidade, foi por dentro da minha graduação em psicologia, eu sou psicóloga. Eu devo muito aos movimentos, né? Aos movimentos negros. E aí, nessa perspectiva, Laureni, como é que tu avalias um pouco, né, ainda hoje, as licenciaturas na sua grade curricular regular, né, não preparar as formações de professores para uma educação antirracista? Então, quando a gente fala da própria questão da estrutura da escola formal, das estruturas das universidades, a gente percebe o quanto ainda precisa ser conquistado de espaço junto às universidades, junto aos institutos federais. O Instituto Federal do Pará tem uma situação muito diferenciada no que diz respeito à educação para as relações étnico-raciais. É a única instituição de ensino superior do Pará que tem educação para as relações étnico-raciais obrigatória em todas as graduações. Então, a gente constantemente estabelece esse trabalho de diálogo com as graduações do Instituto Federal do Pará. A gente sabe que a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Pará, também tem núcleos de estudos, também trabalham nessa formação, mas dado ao tamanho da instituição, da abrangência, essas instituições ainda não tiveram pernas para conseguir, por exemplo, estender uma disciplina como Educação para as Relações Étnico-Raciais em todos os seus cursos. O Instituto Federal do Pará tem esse privilégio, mas é uma tarefa também que é muito desafiadora para nós. Para teres noção, como uma área de fomento, nós temos o Congresso Nacional de Diversidades e Questões Étnico-Raciais, onde nessas diversas turmas nós tentamos potencializar as ideias, os conceitos de qual a contribuição que a sua área de pesquisa, a sua área de ensino, a sua linguagem pode estabelecer nas relações étnico-raciais. E daí isso faz com que esses profissionais da área da geografia, da história, da matemática,
biologia, lancem um olhar diferenciado para o papel deles enquanto educadores e tentem trabalhar as questões referentes à transposição didática para estabelecer metodologias que promovam essa equidade, essa educação antirracista e resgate essa memória de ancestralidade, que é um resultado que se busca com a implementação da Lei 10.639 e 11.645 nas nossas instituições. Em 2000, essas leis que surgiram a partir de 2013 e 2008, elas são responsáveis pela grande transformação no próprio cenário das instituições de ensino, a partir do momento que elas tornam obrigatório esse ensino da cultura afro-brasileira e africana nessas instituições. Algumas dessas instituições têm trabalhado transversalmente por conta do tamanho, por conta ainda de não ter profissionais suficientes para preencher esses espaços, assim como também algumas outras instituições já estão um passo mais à frente e conseguindo consolidar essas questões que, enquanto avançam, nós podemos pensar em novos processos que envolvem as políticas afirmativas, acesso e também a permanência de pretos, indígenas, pardos e quilombolas nas instituições de ensino. Então, é muito interessante a gente observar a importância da necessidade de estabelecermos formações continuadas para fortalecermos a atuação desses professores na educação para as relações étnico-raciais. O meu último encontro com a Milton, por exemplo, presencial, foi numa formação continuada, numa formação em rede, que nós fizemos e transmitimos para 3 municípios do estado do Pará simultaneamente. Tu lembras disso, Hamilton? E essas formações têm acontecido na base da militância, porque nós militamos também dentro das nossas instituições, saímos dos nossos lugares gratuitamente, vamos lá, olha, quer me chamar? Pode me chamar, eu vou lá atender para defender essa educação antirracista, esse movimento que existe negro nas instituições, nesses espaços, ele é um movimento que ele tem se mostrado unido, consolidado justamente na busca de um novo cenário futuro. Certo. Laureni, assim, eu imagino que tu também deve ter relatos, assim como o professor Hamilton, da dificuldade que é, né, implementar e fazer esse ativismo dentro de uma instituição. Como é que tu vê também as resistências que os professores, que os estudantes, né, têm tanto a entrar em contato com essas temáticas, como, né, como vocês comentaram, a gente sabe, não está no nosso cotidiano, né, o racismo, infelizmente, ainda é negado, ainda é silenciado, né, e deles entenderem a importância que isso também não só agrega ao currículo, né, mas que é uma necessidade que a gente lute por uma transformação social pela educação. Né? Como é que tu avalia essa resistência, essa dificuldade da implementação de uma formação continuada e das próprias leis? Eu acho que se a gente fala de educação antirracista, ela vem justamente da consciência de que existe uma estrutura, um sistema racista a ser combatido. Então, o primeiro princípio da educação antirracista é esse reconhecimento de que existe uma estrutura racista que divide a sociedade a partir de acessos que dizem respeito a espaços sociais e a espaços racializados. Essa divisão, o reconhecimento dessa divisão social faz com que nós possamos compreender a necessidade de fundamentar uma educação que promova uma consciência de promoção de uma igualdade e de uma equidade, que promova essa justiça social e essa inclusão desses corpos que são considerados diferentes, desses corpos que são considerados descartáveis. Então, nós temos muitos desafios dentro da educação antirracista, porque sobretudo porque é necessário que, para a prática dessa educação antirracista, a escola olhe para si mesma e entenda que as suas estruturas são racistas. E, a partir daí, reconhecendo que as nossas estruturas são racistas, nós podemos combater, por exemplo, aquela escola que sempre faz missa, culto, mas não permite uma celebração afro-religiosa.
uma escola que simplesmente discrimine, que discrimine o aluno de pele mais escura, que trate esse aluno de forma diferenciada, que não valorize, que não dê condições para que esse aluno tenha esse auto-pertencimento da sua própria ancestralidade. Então, são diversos os desafios para que nós consigamos colocar em prática essa educação antirracista. Dentre elas está esse fortalecimento dos educadores através de uma formação continuada, a nível de aperfeiçoamento, a nível de pós-graduação, a nível de formação de 20, 30, 40, 50 horas. Nós precisamos, dentro desse movimento da educação, dentro da educação de um movimento circular, promover essa educação para a equidade. Certo. Tu pode falar um pouco para a gente da importância do NEAB? Por exemplo, o do IFPA tem 16 anos, né? Então, falar um pouco do teu trabalho mesmo dentro de um NEAB, à frente, né, de um núcleo que está aí pensando essa formação continuada, mas principalmente porque a gente sabe assim, né, existem os núcleos, que eu digo que são quilombos dentro das universidades, dentro das instituições de ensino, né, no sentido da resistência e não no sentido pejorativo, né, que tentam atribuir, né, mas lugares de resistência, né. Mas também me preocupa um pouco a questão das diretrizes curriculares na formação regular, né? ainda ter essa pouca adesão, né? Poucas disciplinas, pouco se discute ainda o racismo. Né? Como é que, primeiro, a importância do NEAB, né? E como que se dá esse tensionamento para a mudança mesmo nas diretrizes, a implementação de fato das grades curriculares, não sei nem se existe essa expressão, grades curriculares, né? Me corrija se eu estiver errada, mas das grades curriculares, né? Para que de fato exista uma educação antirracista transversal, desde quando você entra, né, e começa os primeiros conteúdos, até quando você vai fazer seu TCC, sua dissertação, enfim. Eu vou falar sobretudo da importância de todos os núcleos, né? Em 2000, com a própria Convenção de Durban, quando o Brasil foi signatário do acordo dessa convenção, o governo brasileiro acabou se vendo forçado a estabelecer essas diretrizes para uma educação antirracista. Nessa Convenção de Durban, ficou muito exposto a questão do Brasil se destacar como um mito da democracia racial. Esse mito da democracia racial que dá uma ideia de que o Brasil seria esse paraíso, mas que permite práticas perversas de racismo estrutural e cotidiano. Então, como resultado dessa conferência, surgiram as leis 10.639, as leis 10.639 e 11.645, e resultado de uma grande luta do movimento negro nas instituições de ensino, a criação dos núcleos de estudo afro-brasileiros em 2003, e depois, no ano de 2008, a criação dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. Bom, sobretudo a importância desse núcleo. Esse núcleo foram espaços conquistados através de muita luta, e esses núcleos têm esse papel de fazer esse diálogo com o movimento negro e possibilitar a difusão da cultura afro-brasileira e história da África em nossas escolas, nos nossos espaços de educação superior e também do ensino médio. Esses núcleos também se destacam por desenvolver diversas ações, inclusive ações afirmativas. Hoje, dentro da própria Rede Federal de Ensino, do Instituto Federal do Pará, os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas são responsáveis pela implementação das bancas de heteroidentificação, discutem as cotas raciais no Instituto Federal do Pará. É uma grande vitória a gente conseguir implementar uma resolução que fala dessa política de cotas. Nesse ano de 2021, onde nós passamos os últimos 8 meses voltados para a construção de uma resolução como essa. Então, esses núcleos aqui no estado do Pará, GEAN, GERA, Casa Brasil África e o próprio NEAB, eles têm essa trajetória de luta e de construção de cenários educacionais possíveis
que vieram a qualificar diversos professores no âmbito do estado do Pará. A universidade com turmas de especialização, eu tive amigos, colegas que trabalharam comigo na Copir, que vieram dessas turmas de especialização da Universidade Federal do Pará, o Instituto Federal do Pará, com as suas turmas de especialização presencial e EAD, que também formaram muitos profissionais por muitos anos aqui na capital paraense, e está voltando com um programa de especialização com um novo formato, porque dessa vez ele vem interdisciplinar, buscando atingir professores, técnicos, docentes e também o movimento civil organizado. Nós estamos apresentando uma linha voltada para os estudos culturais, para estarmos desenvolvendo melhores pesquisas nas comunidades tradicionais, nas comunidades de terreiro, nos territórios da negritude. Isso é muito importante, está acontecendo depois de um período em que o estado do Pará, Belém e o Pará como um todo ficou sem essas ofertas dessas especializações. Então, tem uma demanda represada aí que a gente vai estar tentando receber, e mesmo assim ainda não é suficiente para recompor esse cenário de fomento à questão da formação dos professores. Então, eu acho que o NEAB, ele atua do Campus Belém, do IFPA, atua na pesquisa, na extensão e no ensino, tem buscado, nos seus projetos de extensão, levar para a comunidade, não apenas do IFPA, mas para a comunidade externa, qualificada as formações de professores. O Hamilton participou de uma dessas nossas, espero que a gente consiga fazer outra esse ano ainda, Hamilton. O nome do projeto é Formação em Rede. Justamente quando a gente busca estabelecer essa rede, não só do IFPA, mas entre todos os núcleos do estado do Pará, para que possamos possibilitar essa difusão da sociedade antirracista. Na pesquisa, o núcleo volta com seus cursos de especialização. A professora Maria Albenise Malcher, que também é membro do CEDEMPA, está apresentando, coordenando a apresentação de um PPC, de um mestrado em relações étnico-raciais. Então, a gente também está buscando oferecer esse mestrado. Acho que ano que vem vamos estar com esse mestrado em relações étnico-raciais, buscando atender essa camada que eu já apresentei para vocês, não só técnicos e professores, mas também a sociedade civil organizada. É uma forma de derrubar esses muros que a universidade ainda tem com a sociedade civil. É importante essa aproximação. Eu vivo destacando isso, que hoje o NEAB tem 16 anos, dos quais, por 14 anos, ele foi muito bem coordenado pela professora Helena Rocha, que tornou o núcleo uma grande referência na produção de tecnologias educacionais, que estabeleceu a primeira especialização em relações étnico-raciais no estado do Pará, e que hoje passa por esse novo momento, porque eu digo, o NEAB tem 16 anos, a Helena passou 14, eu sou um feto, uma recém-nascida dentro da coordenação desse núcleo, mas que, juntamente com diversos colegas, tenho buscado estabelecer essas diretrizes e essa nova relação social do núcleo com o próprio IFPA e com a sociedade civil como um todo. Maravilha. Inclusive, juntamente com o CEDEMPA, agora estaremos realizando a Afrogincana, via emenda parlamentar da deputada Vivi, e um importante programa de memória que estaremos juntos construindo com o Centro de Defesa do Negro do Pará. Maravilha. Muito obrigada, Laureni, pela tua disponibilidade, pela disponibilidade de ambos, né? De estar aqui hoje Estamos gravando, né, numa sexta-feira, justamente porque uma das experiências que nós tivemos foi essa nossa dificuldade ainda de acesso à internet. Então, em lives, né, em momentos ao vivo, a internet cai, então é sempre aquela dificuldade. Então, assim, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Já tem um tempinho? A riqueza, a potência da luta, da vida de vocês, né? De estar contribuindo com esse momento, que é difícil para a gente, né? A gente não está podendo estar muito perto, né? Do nosso trocando afeto, como a gente gosta de trocar, tocando nossos tambores.
Então, assim, é um momento muito difícil. Então, esse momento para a gente é um momento de muito carinho, ouvir as histórias de vocês, as contribuições, as lutas, e saber que ainda construímos muito, mas ainda temos muito para construir. Né? Não sei se vocês querem finalizar, se despedir, tem alguma coisa a mais para contribuir, né? Para a gente já ir encaminhando para o fim. Flávia, então eu vou começar. Eu só acho importante registrar, nesse processo da luta antirracista no Brasil, da educação antirracista no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, né, registrar a importância de uma comissão técnica nacional de diversidade para assuntos relacionados à educação dos afro-brasileiros, a CADARA, que foi criada na gestão do ministro Haddad. Eu integrei essa comissão, acho que por 4 anos, representando os fóruns da região norte. E a CADARA, ela teve uma importância ímpar na educação antirracista, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. Ei, Hamilton, não te preocupa esse revisionismo que está sendo promovido por esse governo nos nossos próximos livros didáticos? Isso é uma coisa que muito me preocupa no que diz respeito à educação para as relações étnico-raciais. O que virá no ano que vem com essa virada do livro didático? Pois é, né? É uma preocupação que a gente tem que ter, né? Mas naquele momento, né? A CADARA, ela teve uma importância ímpar, né? A comissão era uma comissão formada por militância e por algumas instituições, e ela foi muito importante no que tange a material didático, formação, programas como o Uniafro, dentre outros, né? Só queria salientar essa questão aí, e, Laure, nos próximos anos, eu acho que a gente vai ter que dobrar a nossa luta. A gente tem que se preparar, porque a gente vai precisar de mais forças, né? Eu quero muito você futuramente no IFPA, dobrando essa luta junto comigo, Hamilton. Ai, axé, Deus te ouça, oxalá te ouça. Axé. Quando, para finalizando, né, nesse processo de criação desse setor da Secretaria de Educação, né, o embate teórico foi muito grande, né, porque nós tivemos que dialogar com mentes racistas, né, com gestores racistas, com políticos racistas, né? Mas, na medida em que se consensua a criação deste setor, o governo do Estado do Pará admite o racismo na sociedade paraense, o governo do Estado do Pará admite o racismo na educação no Estado do Pará. Daí a importância de se ter na Secretaria de Estado de Educação, dentro da educação básica, um setor com olhar específico para a inclusão de conteúdo sobre história e cultura afro-brasileira no âmbito da educação básica, ou seja, da educação infantil até o 3º ano do ensino médio, né? Então, isso porque essa educação antirracista, né, é preciso que se entenda que ela é pautada, né, que a sociedade, melhor dizendo, né, ela é pautada nas diferenças, né, pautadas no lugar que ocupamos na sociedade brasileira, né, numa sociedade eminentemente dividida em classes, né, onde o que pesa é a questão da cor e a nossa ancestralidade, né? Então, portanto, a gente precisa, para a educação, ela precisa formar pessoas, né, para o enfrentamento dessas tensões raciais que provocam
as dificuldades, né, e tudo que é imposto, tudo de ruim, de negativo, toda a marginalidade imposta à maioria da população brasileira, que é a população negra, né? Então, é importante, nesse processo, discutir o racismo estrutural e discutir o racismo institucional, né? E que a educação seja desenvolvida, né, como já falou a Laureni agora há pouco, né, na premissa da equidade. Senão, nós não vamos ter uma educação transformadora, nós não vamos ter uma educação que promova, de fato, as relações étnico-raciais. Eu me despeço aqui. Muito obrigada, professor Hamilton. Me despeço junto com o Hamilton, fazendo deles as minhas palavras e destacando que nós vamos estar juntos, esses grupos que hoje estão atuando, têm em comum um grande sentimento de solidariedade nessa busca, e eu acho que essa corrente nós vamos continuar mantendo para discutir essa racialização dos espaços escolares. Hoje nós temos o agravamento da racialização dos espaços escolares nesse momento da pandemia. A última pesquisa do IBGE mostrou, claro, os maiores prejuízos à população preta, à população quilombola, à população indígena, que estão acontecendo nesse momento da pandemia. Então, existe um agravamento no cenário da educação, do acesso e da permanência dessas pessoas, e nós temos que nos consolidar para lutar, para combater isso, e num breve futuro, que a gente espera que seja breve, nos recompormos para chegarmos de novo a um patamar de um cenário de inclusão no Brasil, porque a gente está passando por um grande retrocesso. Então, somos aqui resistência e estaremos sempre sendo chatos, sim. Para mim é um prazer ser chato quando o assunto é esse, para construir essa educação para a igualdade e equidade racial, gente. Muito obrigada mesmo, boa noite. Gente, muito obrigada. Obrigada, professora Laureni. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? Muito obrigada. É nosso primeiro programa piloto. Olha a responsabilidade, né, que eu estou tendo também de estar aqui à frente. Mas é de extrema importância, foram pessoas escolhidas a dedo justamente para a gente conseguir ter essa visão ampla, né, da formação de professores, da prática mesmo das leis, né, a aplicabilidade das leis das 639 e 11.645, entender um pouco essa dinâmica institucional, né, a gente sabe que é difícil, pautar o racismo em qualquer esfera é sempre um desafio, mas a gente também precisa falar dos avanços, das pessoas que passaram, que vieram antes de nós, né, das histórias que estão sendo construídas no agora, e também ter essa visão de que vamos ter lutas pela frente, sim. Né, estamos vivendo esse agravamento, né, que nada está surgindo agora, a pandemia está só agravando essas desigualdades que já estavam colocadas, e a gente sabe que a gente vai ter muita luta para recontar a nossa história, reescrever as nossas narrativas negras na Amazônia. Então, eu agradeço de coração, e amanhã, né, vocês dois acompanhem às 17 horas no canal do YouTube. E para você que está seguindo aqui, né, porque a gente vai editar esse vídeo, então dá para fazer isso, né? Então, para você que está aqui no canal do YouTube, curte, compartilha, ativa o sininho, marca os amigos, usa nas suas aulas, porque isso daqui é história. História viva, história sendo escrita, né, porque a nossa fala é uma fala política. Então, eu agradeço. Fala Negada, Narrativas Negras na Amazônia, encerra por aqui. Boa noite.